Então, galera, agora a gente vai ver o que é um processo exotérmico, tá certo? Pois bem, então a gente tem aqui uma fogueira, né? A gente já sabe que essa reação química é um tipo de combustão, né? Então, no processo de combustão, a gente tem o combustível, é aquilo que queima, e o comburente é sempre o oxigênio, né? Para acontecer a combustão, são 3 elementos: combustível, comburente e o oxigênio. Tranquilo? Pois bem, acontece que reações químicas que liberam calor, né, nós chamamos de reações exotérmicas, tá certo? Então, no caso, a combustão é uma reação química. Mas existem processos físicos também, né, que a gente diz que são processos exotérmicos, tá certo? Por exemplo, a água que a gente pega no filtro e coloca no congelador, né? Ela então passa do estado líquido para o estado sólido, né? Então você chama isso de solidificação. Estão lembrados? Pois bem, quando isso acontece, né? A água ela perde calor, né? Então as moléculas da água elas vão perder energia térmica, né? As moléculas vão perder movimento. Normalmente eu faço uma brincadeira quando trato desse assunto, né, de mudanças de fase, uma dancinha das moléculas, né? Então as moléculas com pouco movimento, elas ficam próximas, né? Isso representa menos calor, né? Menos agitação térmica. Bom, na medida em que as moléculas ganham movimento, elas, né, se separam, mas esse assunto ele já foi tratado em outro momento, né, que são as mudanças de fase, né, da água, da matéria, né. Mas aqui a gente vai analisar o seguinte: a água, no caso, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, ela perde calor. Portanto, perde calor. Quando perde calor, você diz que o processo ele é exotérmico. Exo quer dizer externo, quer dizer para fora, quer dizer, né, exterior, tá certo? Então, térmico vem de calor, então calor para fora, o calor saindo. Quando sai o calor, você diz que é um processo exotérmico, ok? Então, normalmente a gente fala de reações químicas exotérmicas, aquelas que liberam calor, né? Vamos ver agora o outro processo, né, que é o contrário. Então aqui, galera, é um processo endotérmico. Endo quer dizer dentro, para dentro, né? De modo que no processo endotérmico existe um ganho de calor, tá certo? Então aqui a gente tem o gelo, né, passando do estado sólido para o líquido, quer dizer, no caso de fusão. Quando isso acontece, as moléculas aqui, ó, elas ganham movimento, elas ganham calor. Então entra calor. Então você diz que é um processo, né, é um processo endotérmico, é um processo de ganho de calor. Aqui no caso é uma reação física, porque não existe mudança na estrutura da matéria, né? H2O no estado sólido, H2O no estado líquido. Houve uma mudança apenas da situação do estado de movimento das moléculas, tá certo? As moléculas, no caso de água, H2O. Bem, então esse aqui é um processo físico. Mas aqui o livro traz uma ideia, né, do processo exotérmico. Então, traz um processo químico, né? Então, por exemplo, a substância chamada carbonato de cálcio, né? Ela, quando ganha calor, ela se transforma em óxido de cálcio mais gás carbônico, tá certo? Então, carbonato de cálcio
né, é uma substância que ela normalmente absorve calor, né? Então, quando o calor é absorvido, o carbonato de cálcio se transforma em óxido de cálcio e libera o gás carbônico. Tá certo, galera? Então, é um processo endotérmico, é um processo que é uma reação química onde acontece o ganho de calor. Ok? Então, com isso a gente definiu aí a diferença entre o que é um processo químico endotérmico e o que é um processo químico exotérmico, né? Então é isso, anota aí direitinho. A gente vai mudar de assunto. Até!